Olá meus caros, aqui é o Corvo. Chegamos então ao 9º e último episódio da primeira temporada de The Last of Us, e também um episódio que do ponto de vista narrativo aborda, fecha, conclui os eventos apresentados no primeiro game da franquia. O game que claro serviu como matéria-prima para a adaptação televisiva que nós acompanhamos aqui. The Last of Us Parte 1 se encerra justamente e de maneira bem similar ao modo como a série de TV se encerrou. No meu ponto de vista, aqui está o ápice da franquia. Aqui está o ápice da obra, realmente. Porque não há nada nela, pelo menos até o momento em que gravo, que eu avalie que supera em termos dramáticos, em termos de história, em termos de desenvolvimento de personagens, o que vocês assistiram nessa excelente adaptação da HBO para a TV. Para mim aqui está o ápice de The Last of Us. The Last of Us Parte 2, o game, ainda é muito bom. Do ponto de vista de gameplay, em recursos tecnológicos, é um game bem mais novo que The Last of Us Parte 1, e claro, o game se beneficia disso. Inclusive também em termos gráficos. Mas em termos de texto, dramatização, aquilo que prende uma pessoa à história, o modo como a história nos move, nos envolve e, verdade seja dita, nos dá muito pouco tempo para respirar, né? The Last of Us Parte 1 é um game bem mais marcante, porque o texto é um texto muito melhor, é um texto muito mais bem amarrado e não tem de fato nenhum momento de barrigas, né? Enxertos, algo ali apenas para ocupar espaço. Narrativamente ele é quase perfeito e muito bem desenvolvido. Portanto, chegando ao 9º episódio, basicamente aqueles que não jogaram os games, não conhecem nada relativo aos jogos, este aqui é sem dúvida o ápice de The Last of Us enquanto franquia, enquanto obra. Muito bem, aí está. Mas, dito isso, embora para mim este aqui seja o ápice, o final da obra seja ao mesmo tempo também o ápice dela, é interessante notar como The Last of Us, parte 1, atinge pessoas de modos diferentes. É muito difícil passar por toda a série, né, ou jogar todo o jogo, e o jogo tem um grau de imersão muito gigantesco, como eu já mencionei em outros podcasts. É muito difícil passar por essa obra e não sentir nada, ou ter algum momento para respirar, ficar um pouco mais tranquilo ou meditativo. É uma obra muito intensa, é uma obra que nos surra realmente com toalha molhada, em vários e vários momentos. E em virtude disso, para algumas pessoas, o arco do Sam é o mais marcante na alma, no caso, né? No modo como ele atinge as pessoas. Para algumas outras, o arco dos canibais e do David é o mais marcante, o mais impactante. E para outras, o encerramento é o ápice, né? O pico da série do ponto de vista das relações, da maneira como nos afeiçoamos e vivenciamos esses últimos momentos dos personagens na primeira obra, né? na parte 1. Para mim foi o caso, porque foram tantos os sofrimentos, foram tantas as emoções, uma verdadeira montanha-russa de sentimentos, o game como um todo, né? Ele nos leva a lugares que nós não esperamos. O grau de envolvimento com as personagens é gigantesco, para o bem e para o mal. Nós amamos os personagens em vários momentos, em outros nós odiamos. É sempre um movimento afetivo muito gigantesco que parte de nós. Não há espaço para apatia, né? Para indiferença. É muito difícil ficar indiferente à obra. Então, ao mesmo tempo que nós estamos completamente imersos nela, o grau de envolvimento é tão grande que, de certo modo, nós vamos nos cansando emocionalmente durante a jornada. É uma jornada muito dura. Quando Joe e Ellie finalmente chegam em Salt Lake City, é perceptível como eles estão estafados, né? Foi um ano muito difícil para eles. A história se divide em estações, né? Eles ficam quase um ano juntos,
quase todo o ciclo juntos. E eles estão estafados e sentindo muitas coisas também à flor da pele, inclusive a ameaça da separação, que na verdade atinge ambos de maneiras diferentes, né? Uma coisa que eu vou conversar, vou bater papo com vocês mais adiante. Mas querendo ou não, há uma estafa. É uma estafa previsível até, esperada, porque nós fomos expostos a momentos muito, muito intensos. Seja o momento do Sam, seja o momento em que Ellie é atacada por David, até mesmo a abertura da obra e aquilo que aconteceu com o Joe sem a Ellie é muito intenso. É uma obra que não te dá muito tempo para respirar. Você está sempre vinculado aos personagens, muito próximo deles o tempo inteiro. E isso tem um desgaste, principalmente do ponto de vista emocional. Por um lado, a estafa chega, ela chega e chega forte, mas ao mesmo tempo a obra acaba sendo uma das mais marcantes no reino dos games, né, na indústria dos games. Certamente é uma das mais marcantes, mais emblemáticas de toda a história, por causa desse envolvimento emocional que nós temos com o texto. O texto é muito bom, ele é humanizado a esse ponto, tanto naquilo que é mais belo nele e aquilo que é mais bárbaro, aquilo que é mais horroroso, né, em termos de seres humanos, né, e o que seres humanos realmente são capazes de fazer. São muitos horrores com algumas belezas neste percurso. A maneira como ele nos envolve faz com que The Last of Us seja emblemática. A obra em si, ela seja emblemática para nós, seja realmente uma experiência. E essa experiência marca, né, marca profundamente, a ponto de gamers e agora cinéfilos, né, consumidores de TV, ficarem muito marcados, muito impactados por esses personagens e certamente vão lembrar deles com carinho nos anos que virão. É isso. Para mim, o pico da obra é justamente o seu fim, porque é quando nós estamos chegando ao fim da jornada, muito impactados e muito marcados por ela, como os personagens estão, que mais algumas bigornas são jogadas em nossa cabeça. Mas aqui é um diferencial, e é basicamente isso que eu utilizo para dizer que, para mim, o desfecho é o momento mais marcante, porque se já não sobrava muita coisa de mim durante o percurso, aqui eu fui completamente espancado emocionalmente pelo game, e é uma coisa que também acontece novamente com a série. O impacto ainda existe, o impacto se mantém. Não importa se eu tenha o game, tenha jogado ele, na verdade joguei ele mais de uma vez, não importa, sempre quando eu chego nesse ponto aqui, o impacto emocional é muito forte. E na série, na obra televisiva, pelo fato de ter pessoas, seres humanos realmente interpretando, né, não apenas abordando o roteiro, mas expressando corporalmente, fisicamente, nós vemos, né, os sentimentos inscritos no rosto, no corpo deles. A experiência ganhou ainda mais uma camada, né, de profundidade que nos faz também nos movimentar empaticamente, nos aproximar deles mais uma vez, uma última vez. Mas aqui já há uma historicidade, aqui já há um percurso. Diferente do início ou da metade do game, quando nós ainda estamos conhecendo Joe e Ellie, aqui nós temos uma leitura bem mais profunda deles. Nós vivemos o pão que o diabo amassou com os dois, os bons momentos, os maus momentos. Aqui nós estamos muito mais afeiçoados. E um novo golpe, né, um golpe gigantesco, o golpe definitivo, é claro que nós vamos sentir muito mais do que aqueles do passado. Pelo menos essa é a análise que eu faço. Porque aqui nós não estamos mais próximos da indiferença. Na verdade, nós estamos de corpo e alma completamente junto com eles. E isso é algo que acaba fazendo com que nós sintamos a obra nesse ponto aqui de maneira muito diferente também, né? No final, as ações de Joe, as ações de Ellie repercutem mais. Elas ecoam mais em nós, nas nossas percepções, nos nossos sentimentos que nós temos por eles, e também expectativas que nós tínhamos com eles, que podem ter sido atingidas ou até mesmo frustradas, né?
o elemento da decepção, ou o elemento da descoberta, né, de uma camada nova, de uma revelação a qual estava sendo apresentada a todo momento, mas nós, devido aos bons sentimentos, ao fato de querer gostar dos personagens, talvez isso estivesse nublando, né, o nosso julgamento. Aqui não há mais espaço para isso. Tudo cai, né? O impacto é um impacto muito gigantesco, com nós telespectadores ou gamers, né, tendo sentido tudo o que eles sentiram, esse trajeto que eles percorreram. Nós percorremos com eles, né? Nos games é uma coisa ainda muito mais íntima, porque nós controlamos os dois. Enfim, é um momento clímax e que não deixa pedra sobre pedra. Eu nunca mais vou esquecer, né, do desfecho do game. Pode ser que a velhice, os anos passando, eu esqueça detalhes sobre alguns pontos, mas o desfecho de The Last of Us Parte 1 eu jamais vou esquecer, porque o impacto emocional é gigantesco demais. O que é apresentado aqui é muito, muito pesado, né, rivalizando com momentos extremos, ou até superando momentos extremos da obra que foram apresentados previamente. Então é um momento de grande impacto, que eu vou falar um pouquinho mais adiante, conversar com vocês, mas não sem antes fazer uma chamada, claro, né, fazer uma menção a uma pessoa muito importante que está aqui, né, e que na verdade não estava no game, né. No caso, a personagem não estava no game, nós não a conhecemos, não a vemos no game, que no caso é a Anna Williams, a mãe da Ellie. Mas aqui ela está presente e sendo interpretada pela pessoa que interpretou a Ellie nos games. A voz de Ellie, né, as tomadas de movimento, de captação de movimento, né, no estúdio, quem interpretou a Ellie, quem fez a Ellie nos games foi essa belíssima mulher, excelente ser humano, uma pessoa realmente muito admirável, nerdola, nerd como a maioria de nós, né? Gamer também, jogadora de Dungeons & Dragons, um amor de pessoa, que é essa mulher belíssima chamada Ashley Johnson, que aqui e acolá também canta às vezes. Cantou inclusive para o game, né? Enfim, é marcante a presença da Ashley aqui. Ela tem momentos muito mais breves de tela, né? O tempo que ela passa em cena é relativamente menor daquele que o Troy Baker teve para atuar, mas são momentos muito significativos que dizem muito, ecoam em nós, né? São poucos momentos, mas muito marcantes, muito intensos, e o grau, né, de entrega, de qualidade na atuação dela também é muito marcante. Ashley Johnson realmente é atriz, e é até estranho, né, notar que uma atriz como ela, né, uma pessoa tão capaz como ela em termos cênicos, não teve tantas oportunidades assim em TV ou cinema. Mas o que ela entrega nesse episódio, né, aquilo que ela nos apresenta, é muito marcante, mas também principalmente simbólico, porque é Ashley Johnson, a Ellie dos games, interpretando a Ellie, né, na verdade a Anna Williams, né, a mãe da Ellie na série. E quem é a mãe de Ellie? É a Ashley, sempre foi. No podcast passado eu cheguei a dizer a vocês que Ellie, para mim, sempre será a Ashley Johnson. Sempre será a Ashley Johnson. Não tem como. Quando eu vejo a Ashley em eventos, em podcasts, né, em alguns mini-docs, a voz de Ashley Johnson é a voz de Ellie. Mas não apenas a voz dela, a personalidade dela é a personalidade de Ellie. O Druckmann escreveu uma personagem muito, muito simpática. Uma personagem que para nós é muito fácil de nos afeiçoar. Mas quem dá a vida, quem dá o sopro da vida para a Ellie é a Ashley Johnson. São coisas completamente indissociáveis. É como se ela existisse, né? A Ellie existisse para ela interpretá-la. É algo muito íntimo. É algo muito íntimo e foi para ela, no caso, dublando o game, trabalhando com a Ellie originalmente,
foi uma coisa de grande impacto emocional também. A Ashley Johnson deixou muita coisa na Ellie. E coisas que, claro, né, servem como referência para todos nós que acompanhamos a Bella Ramsey atuando na série e também deixando uma contribuição enorme, gigantesca, né? Gigantesca. O trabalho da Bella Ramsey na série como um todo, em cada momento, é muito bom. E é interessante como o último episódio valoriza também muito o trabalho dela, na medida que Ellie aqui está bastante diferente, né? Ela está agindo diferente do que normalmente ela agia. E com razão, né, em virtude das coisas que ela passou, mas também daquilo que está adiante, daquilo que o futuro reserva. Essa expectativa, essa ansiedade, né, e esse pesar também por ser um momento de, obviamente, né, cisão. É um futuro que prediz uma cisão. Uma cisão que, claro, para ela nunca será muito fácil. Um conceito que, inclusive, nós veremos ser trabalhado também na obra seguinte, no game seguinte, né? E a diferença, do ponto de vista cênico, né, entre uma Ellie prévia e a Ellie do momento, a Ellie do episódio, a Ellie do desfecho, é muito marcante. A Bella se transforma completamente, né, e nós vemos o quanto a menina está completamente dentro da personagem, impactada pela personagem, né? E são referências, sentimentos que a Ashley Johnson já havia nos dado, referências que ela já havia nos apresentado nos games, e com essa voz, com essa personalidade, né, inconfundível que ela possui. Então, para mim, foi muito marcante, foi muito mágico, foi muito especial ver a Ashley aqui. Não faz muita diferença para mim, no caso, conhecer a Anna Williams, a mãe da Ellie. Até porque eu sempre a conheci. Nós, gamers, sempre a conhecemos. Ela é a Ashley. Ela é Ashley Johnson. Então, quando nós vemos a mãe nesse estágio, né, tão delicado da vida, carregando um bebê no ventre, um bebê que está para nascer, sendo perseguida por um monstro, por um fungo ambulante, tudo isso é muito impactante, tudo isso nos choca. Mas para aqueles que conhecem a Ashley, né, de pertinho e sabem de tudo o que ela deu, o que ela ofertou de coração, de alma para a personagem, para a Ellie, é um momento muito emblemático, quando ela pega aquele bebê ainda preso ao cordão umbilical, né, o levanta, olha para ele e chora. Aquele momento é muito simbólico, muito emblemático. E eu penso que não haveria uma outra forma tão simbólica, tão relevante, tão assertiva que o Neil Druckmann pudesse escolher, selecionar, para homenagear a Ashley Johnson. Aqui ela é a mãe de Ellie. E nós vemos, né, essa expressão no rosto dela, no corpo dela, no sofrimento dela, nas lágrimas dela, né? Ela está completamente dentro de Anna Williams. Ela é a mãe da Ellie. E vê-la sendo reconhecida como tal, porque é exatamente isso que nós encontramos no episódio, Ashley Johnson sendo reconhecida como a mãe da Ellie. Para mim é o topo, né, é o ponto máximo da trajetória da Ashley com a personagem. É muito bonito você ver uma pessoa, né, assisti-la sendo reconhecida desse modo e vendo como emocionalmente quanto ela é afetada por isso. Há momentos diferentes na carreira da Ashley. Há um momento antes da Ellie e há um momento depois da Ellie. Essa personagem mudou muito a vida dela e também transformou a carreira dela do ponto de vista profissional. Ela significa muito, muito mesmo, né? E eu creio que isso fica muito transparente também na atuação dela, sendo de fato o que ela sempre foi. Não é algo novo para um gamer ver, né, acompanhar Ashley Johnson sendo Anna Williams, a mãe de Ellie. É novo do ponto de vista de que essas cenas não existem no game original. Mas do ponto de vista simbólico, emocional, Ashley Johnson sempre foi a mãe de Ellie. E o que me deixa muito feliz, né, o que me deixa muito movido emocionalmente, foi muito bonito aquela cena para mim, me impactou muito fortemente, foi o fato de ver
Ashley com a menina nos braços. Mesmo que por pouco tempo, né, aqueles olhos, né, lindos que ela tem, completamente tomado pelas lágrimas, né, contemplando o seu bebê. É um bebê que é dela mesmo. Foi ela que trouxe ele ao mundo, mesmo que a personagem tenha sido escrita pelo Neil Druckmann. Um pesar que naturalmente fica é o fato de que Ashley Johnson jamais terá a possibilidade, né, a oportunidade de contracenar com a Ellie de fato da Bella Ramsey. Elas nunca estarão juntas. Mas isso, de certo modo, é uma das amarguras que nós precisamos digerir junto com a Ellie, né? Que é o fato dela não ter crescido, não ter convivido com uma mãe como a Ashley, uma mãe como a Anna Williams. É um dos amargores, porque o contemplar de Ashley Johnson também, de certo modo, vai em direção ao contemplar de Ellie enquanto personagem. Uma mãe, né? Uma mãe que nós, afeiçoados pela personagem, né? É uma mãe que nós gostaríamos que ela tivesse tido a oportunidade de conhecer, né? Uma maternidade, um carinho, um amor especial, né? Algo realmente marcante que pudesse transformá-la ainda mais como um ser humano belíssimo que a Ellie já é. É um pesar, né? É uma das grandes tristezas que The Last of Us, de certo modo, nos faz sentir na pele. Mas enfim, aqui há outros momentos também, outras simbologias, né, envolvidas. O link estabelecido entre o primeiro e o segundo game foi algo que a série fez em vários momentos e que ela volta a fazer, né? Eu creio que quando vocês observam o rancho velho, né, decrépito, onde a Anna acaba procurando o asilo, né? Era uma base dos Fireflies, o símbolo deles estava numa caixa d'água, né? É visível. Enfim, aquele rancho ali ele parece muito com um rancho que está presente no segundo game, né? No trecho, né? Nos momentos finais, na verdade. Em um momento de paz, né? Teoricamente pacífico, não tanto assim do ponto de vista espiritual para Ellie, mas enfim, é o rancho da Ellie. Não só dela, no caso. No segundo game. A aparência entre a fazenda e aquele lugar ali é algo muito próximo. É quase impossível não associar, né, aquela fazenda ali decrépita com aquela que a Ellie futuramente construiria para si, para estar cercada de pessoas que ela ama, né? Então é mais um link com o segundo game. É algo que antecipa também coisas, né, do game seguinte, e que eu espero que sejam contempladas, né? Na verdade, quando a série de fato for lançada, que esses momentos de link com o segundo game sejam lembrados. Isso aqui foi introduzido lá na primeira temporada. Eu vi isso, né? Eu vi aquela menina escondida lá em Jackson olhando para Ellie. Agora esse rancho aqui eu me lembro. É o rancho onde a Anna Williams deu a luz, a vida a Ellie e também onde ela faleceu. É uma coisa que eu espero, de fato, acompanhar vocês que estão lidando apenas com a série, nunca jogaram, esses deslumbramentos, né, essas constatações e o impacto emocional que isso também vai causar em vocês. É uma coisa que, para a segunda temporada, eu fico bastante na expectativa, na ansiedade. Ver esse impacto emocional em vocês, já que essa experiência de antecipar elementos do segundo game no primeiro é uma coisa que nós que jogamos o game, conhecemos eles primeiro nos videogames, é uma experiência que nós não tivemos. E que foi interessante ter aqui, inclusive, tá? Muito interessante, sim. Mas enfim, além do rancho, nós também temos o canivete, né? O canivete era um canivete de Anna. Isso também é uma informação muito relevante, né? Na verdade, é a única herança que a Ellie tem da mãe, e isso é muito emblemático mesmo. Isso também não nos é dito anteriormente, nós não temos contato direto com essa informação. A Ellie nos games tem o canivetinho dela, mas o grau simbólico, o grau de herança, né? Aquilo que a minha mãe me deixou, né? Esse é um contato muito sensível também. Isso
impacta a nós, né? Isso choca, isso nos move emocionalmente. E é um link que as duas acabam tendo que de fato não é rompido totalmente com o corte do cordão umbilical. Permanece. Por mais que Ellie nunca tenha conhecido a própria mãe, não tenha lembranças sobre as palavras, as emoções, né? O total momento de emoção que a mãe sente por ela ao vê-la viva nos braços, né? As palavras que ela diz para o bebê, Ellie não tem acesso a essas memórias, mas um link ainda está presente ali. É interessante como as palavras de Ashley Johnson interpretando a Anna, seja uma B10, sobreviva, né? Lute, os desejos, né? As expectativas primeiras que a mãe tem com a criança, principalmente depois de perceber que está infectada, é interessante como isso acaba vazando na menina. É claro que devido também a condicionantes desse mundo que não te deixa ficar em paz em momento nenhum. Mas querendo ou não, há algo de simbólico ali, né? Algo de romântico ali, porque nós percebemos, e isso que é interessante, que mesmo sendo a Bella Ramsey interpretando Ellie, há muito mesmo de Ashley Johnson na interpretação dela. Por mais que, pelo menos na maior parte do tempo, o Neil Druckmann tenha evitado que ela tivesse contato com a personagem em si. Roteiros, normalmente, eles são muito descritivos. Eles vêm com diretrizes, né, alguns apontamentos sobre aquilo que a atriz precisa fazer também do ponto de vista visual, né, as expressões, né, os sentimentos que são evocados. Textos de roteiro são muito descritivos. E isso ajuda também, né, a atriz, no caso a Bella Ramsey, a entender o que ela precisa fazer em uma cena específica. Mas é interessante que, como mesmo ela não vendo a interpretação de Ashley Johnson nos games, como de fato, né, do ponto de vista da personalidade, né, das projeções que a Anna fez com a personagem, como ela herda muito, né, dessas características. É uma coisa meio transcendental, ao meu ver, né? É um aspecto que não dá muito para explicar, né, do ponto de vista social, mas é como se algo genético, né, de Ashley Johnson vazasse e a Bella Ramsey, mesmo não tendo jogado o game, também tivesse entrado em contato com isso. Tal grau, né, de imersão, de sentimentos aflorados que ele acaba expressando, né, quase a todo momento. Um dos grandes motivos de satisfação que eu tive na primeira temporada foi ver personagens sendo de fato interpretados ou muito próximos, né, dos seus verdadeiros pais. Ashley estar próxima e ser a mãe de Ellie foi muito marcante, assim como Merle Dandridge, né, ter interpretado a personagem que ela interpretou no game, a Marlene, também é muito marcante, é muito simbólico. Mas ver os demais também em outros papéis, tudo isso para mim foi muito marcante, muito especial, porque me agrada muito esse tipo de reconhecimento, né? O trabalho artístico ele é um trabalho muito sensível, de muita entrega, e quando produtores, roteiristas, né, diretores reconhecem esse trabalho, para mim é uma coisa muito bonita, porque não é comum. Você fez o trabalho, você foi pago por isso, um beijo, um abraço, até um novo reencontro talvez futuramente, quem sabe a gente se esbarre novamente, ou então boa sorte com seus novos projetos. Aqui não, né? A Naughty Dog respeita os seus funcionários, né? A Naughty Dog envolve os seus funcionários, mesmo que alguns papéis tenham sido designados, né, para pessoas que são mais aptas a atuar, né, inclusive tem a faixa etária mais adequada para atuar nesses papéis. A Naughty Dog não deixa de envolver aquelas pessoas que construíram sua reputação, né, e fizeram parte da construção dessa obra magnífica também no processo. E isso me agrada muito, muito mesmo. E aqui no último episódio nós temos um pouco mais disso, né? Algo inédito com a Ashley Johnson, mas um retorno da Merle Dandridge com a Marlene, que naturalmente acontece no game, aconteceria aqui, mas também, por exemplo, alguns, né, na verdade um cameo, que no caso foi com a atriz que fez a Abby nos games, né? Na verdade, a Abby ela é introduzida no segundo game, ela faz parte da história do primeiro, mas numa parte que nós não vemos, né? Ela está relacionada com
um personagem específico ali, né, do hospital de Salt Lake City. Mas enfim, né, a mãe da Abby, né, um personagem que vai ser central na segunda temporada, como foi para o segundo game. O holofote não é mais apenas no Joel e na Ellie, né? Tem outros personagens, a Abby é um personagem central. A atriz que interpretou a Abby, a Laura Bailey, ela faz um cameo aqui. Ela é uma das enfermeiras, né, lá na sala de operação. Ela está de máscara, nós não conseguimos reconhecê-la, né, uma touquinha, máscara, tudo direitinho, né, que é algo de praxe, né, algo utilizado realmente, né, para manter as condições sanitárias ideais no momento de um processo cirúrgico. Mas uma das enfermeiras é a Laura Bailey, né, ela já está aqui, já é uma certa antecipação. Para mim isso também é marcante, isso também foi interessante. Por quê? Porque aquele momento ali para a personagem Abby, e eu não posso dizer muito, né? Senão eu acabo dando spoilers para aqueles que não querem jogar o segundo game, o primeiro, e querem apenas experimentar a obra pela TV. Então eu tenho que segurar algumas informações aqui. Mas aquele momento ali, o fato da Laura Bailey ser uma enfermeira é importante naquele espaço. É simbólico também naquele espaço, não tanto assim para nós, mas muito para a atriz, porque ela foi uma atriz que deu vida para a Abby, que é uma das personagens, talvez a personagem mais odiada pelo público, né, pelos apreciadores de The Last of Us. A personagem que a Bailey se dedicou bastante, né, entregou bastante também do ponto de vista emocional, porque a obra é sempre muito emocional, e que inclusive Bailey, né, Laura Bailey, que recebeu ameaças de morte, né, recados em casa, por e-mail, nas redes sociais, de pessoas que odiaram tanto a Abby, né, a ponto de ameaçar a vida dela e a vida do filho dela. Abby também é um personagem divisor de águas na carreira da Laura Bailey, que é, por sinal, uma atriz bem mais experiente em termos de trabalho, né, volume de trabalhos, do que a Ashley Johnson. A Laura Bailey tem uma carreira, né, bem mais longeva na indústria. Mas Abby também é um divisor de águas para a vida dela. The Last of Us é um divisor de águas para a vida de todos os envolvidos, né? Troy Baker, Ashley Johnson e também para a Laura Bailey no segundo game. É uma personagem que exigiu muito dela, fisicamente, emocionalmente, mas também depois do trabalho ter sido terminado, né? O contato com o público, a resposta do público, tudo isso de fato tocou muito sensivelmente a vida dela, né? Sendo odiada em virtude de um trabalho que ela fez que foi impecável, né? O fato das pessoas odiarem Abby, serem condicionadas, né, a um sentimento tão agressivo, né? Isso é sinal de trabalho bem feito. A Laura Bailey também se entregou muito para esse trabalho e colheu bons frutos desse trabalho, reconhecimento também. Ela está aqui não por acaso, né, porque o Neil Druckmann também a aprecia, do mesmo modo que aprecia a Ashley Johnson, né, então também um reconhecimento muito forte para ela estar na primeira temporada, sem uma razão específica para estar, mas está aqui fazendo um cameo. Mas ao mesmo tempo, para ela, do ponto de vista pessoal, né, do ponto de vista emotivo, aquela cena ali, estar naquela sala e ver, né, sentir em live action aquela cena acontecendo, vendo com os próprios olhos dela, né, o que o Joe Miller faz no hospital, e naquela sala em específico, diz muito. É muito simbólico também, é muito marcante também. E isso vocês vão entender na segunda temporada, e aqueles que jogarem o segundo game vão entender perfeitamente também. Porque é tão dramático, é tão simbólico que Laura Bailey, a mulher que interpretou Abby, esteja presente naquela sala. É impactante, né? Para quem conhece a obra e teve experiência prévia com ela, nas duas partes, nos dois games, é uma experiência que choca, né? É uma experiência que é muito especial para quem está conhecendo pela primeira vez, mas para aqueles que experimentaram de antemão e estão sendo atingidos, né, por esses novos elementos,
é algo que bate diferente, é algo que marca diferente. É muito sensível, é muito delicado, muito mais delicado do que aquilo que vocês estão sentindo à flor da pele aí, aqueles que estão entrando em contato com a obra pela primeira vez, né? É muito intenso, é quase indescritível, é difícil de colocar isso em palavras. É interessante perceber como nada aqui é por acaso, nada é por acaso, né? O foco da câmera, quando o Joe assassina o médico, né, que iria fazer a operação na Ellie, que é um evento dramático, né, desencadeante de outras coisas mais. A presença de Laura Bailey dentro da sala, nada é por acaso. Né? É o Neil Druckmann e o Craig Mazin fazendo coisas muito meticulosas ali. Coisas que antecipam, né, criam uma certa expectativa e ao mesmo tempo engrandecem, né, ampliam a experiência de quem já havia experimentado a obra previamente. Enfim, tudo aqui é um sentido de ser. E mesmo aquilo que foi acrescentado de novo tem um impacto emocional muito grande na gente. Como se não bastasse, né, o impacto emocional que o trecho em si, né, esse arco em si, essa rota final, esses últimos momentos do game original já não tivessem causado. É difícil, né, é impactante. Não me admira que muitas pessoas possivelmente tenham saído desse episódio sem uma ideia muito clara, sem um pensamento muito esclarecido, né? Tenho saído da experiência com, de fato, a mente anuviada, né? Meio que impactadas, a ponto de não conseguir ainda entender muito precisamente aquilo que elas estavam sentindo. Esse impacto o game gera, né? E a série foi capaz de gerar também, né? Porque a experiência ela é tão intensa e tão impactante como é no game. A série conseguiu fazer isso pela TV, com mais elementos ainda, que enriqueceram muito a experiência, mas no fim deixando aquela sensação de impacto, de não saber ainda direito como traduzir tudo o que aconteceu em palavras, ainda não ter capacidade plena para dar um parecer, fazer considerações. É um episódio, é um momento clímax, é o topo da jornada, né? O fim dela na primeira parte, no caso, mas que retira de nós, né, a impulsividade, a necessidade de explanar, né, expressar tais sentimentos de pronto, né? É necessário um pouco mais de reflexão, deixar com que aquilo que nós de fato nos alimentamos, né, aquilo que nós digerimos, é necessário tempo para de fato processar tudo o que nós sentimos e passamos com o episódio e também com o game. É uma coisa que a série ela é muito feliz nesse sentido. É quase impossível passar por The Last of Us e ficar alheio a tudo que aconteceu. Tanto faz, tanto fez. É impossível, né? E o episódio em si, a adaptação em live action, mantém essa impossibilidade. É um trabalho difícil de fazer, muito difícil de fazer, porque é uma mídia, né, um formato completamente diferente, que tem prós e contras. E fazer com que esse formato vá de encontro ao original de maneira ainda mais enriquecida e impactante, a ponto das pessoas perderem as palavras, é puro sinal de sucesso, puro sinal de competência, né? O que, claro, o Craig Mazin e o Neil Druckmann foram bastante competentes, muito competentes no roteiro que eles escreveram juntos aqui para esse trecho final. Mas enfim, uma outra informação relevante, uma informação que o game não nos dá, uma coisa que fãs teorizavam, não que seja muito importante, né, para toda a dramatização em si, não é. Do ponto do drama não é uma coisa importante. A história pode muito bem acontecer com ou sem essa informação, não é o que mais importa nela. O que importa em The Last of Us sempre são as relações interpessoais. Mas enfim, uma informação que as pessoas, pelo menos os fãs dos games, sempre quiseram ter acesso, né, é no modo como a Ellie se tornou imune ao Cordyceps. E aqui o episódio apresenta isso também, né? A menina ela foi exposta ao material do fungo, né? A Anna Williams foi infectada, né? O fungo caiu na corrente sanguínea dela
e a menina teve essa exposição ao Cordyceps ainda em contato com a mãe. Isso de algum modo gerou, né, possivelmente uma mutação, né, um estágio, um quadro onde o organismo dela reconhece o Cordyceps. E isso meio que gera um bug, né, no sistema. O Cordyceps a infecta, tenta entrar no corpo dela, mas já há algo do Cordyceps ali que é bem... diz de uma gênese, né, do momento de nascimento, de um momento de estaca zero, né, que ela nasceu com ele, né, ela nasceu já banhada por esse Cordyceps, na verdade, né, em contato direto com ele. Então alguma coisa aconteceu que ele acabou se tornando, né, isso é confirmado aqui, de fato. É uma coisa que nós já sabíamos, nós já tínhamos plena certeza que o processo, biologicamente falando, se tratava disso, mas aqui há a confirmação de que de fato a Ellie é um fungo, ela é um híbrido. Na verdade ela não é nem, né, fungo e nem pessoa só, né? Claro, ela é um ser humano, mas ela é um ser humano com uma constituição genética diferente por causa do Cordyceps, né, da exposição que ela teve, pelo menos, mesmo que seja breve, né, àquele fungo, a ponto do organismo dela ficar com algum tipo de marca, algum tipo de sinalização, né, onde o fungo entende que ela é outro fungo. O fungo entende que ela é outro fungo. Então o fungo não a ataca, o fungo não se alimenta dela, o fungo abraça ela. O que nós vemos em The Last of Us, e que é uma coisa bem assertiva no que diz respeito a fungos, é o comportamento de colônia, certo? Os fungos trabalham conjuntamente, abraçam uns aos outros, se movem conjuntamente, prezam pela preservação da própria espécie, agindo coletivamente. Para os fungos, né, para o Cordyceps, ele é um deles, simplesmente é um deles. Quando um clicker, né, um stalker, ou um bloater está atacando, é claro que aquela criatura ali, aquele fungo ainda não tem o discernimento, ele ainda não percebe que a Ellie tem alguma coisa de fungo dentro dela, né, na constituição dela, algo que de fato é híbrido, é uma mutação. Mas na medida que o fungo entra em contato com a corrente sanguínea, logo ele capta, você é um fungo também, legal, bacana, vem cá, me dá um abraço. Ele deixa de agredir a Ellie, né? Ele é parte dela. Então, essas cenas iniciais também elas são interessantes nesse sentido, né? De comprovar uma coisa que, convenhamos, nós já sabíamos, que ela é um híbrido. Mas o modo como isso aconteceu, né, a gênese desse hibridismo, nós não conhecemos. E foi até interessante, né? Do ponto de vista biológico, uma coisa muito rápida, né? Mas como o fungo em si, ele não existe do jeito que ele é representado na série, né? O Cordyceps existe, mas claro, ele morre em temperaturas altas, esse tipo de infecção ainda não existe no mundo. Então não dá para exigir aqui também, é claro, né, um tipo de aproximação da realidade. O Cordyceps o Cordyceps de The Last of Us, ele é um fungo fictício, então o processo de infecção, de mutação, né, também é um processo fictício. Então não há muito aqui que ficar implicando, isso seria impossível, a exposição é muito breve, como assim a mãe dela foi infectada e isso já passou pelo cordão umbilical dela que ela cortou, né, momentos depois. É fictício, meus caros, né? Não sabemos exatamente como, né, o fungo se espalha pelo corpo, a velocidade dele. Parece que ele é bem veloz, né, a ponto de ter caído na corrente sanguínea e infectado a ele também, de certo modo, tão rapidamente, né? Mas enfim, eu não meço aqui o procedimento, né, aquilo que foi apresentado, levando em consideração dados da realidade. Não é real, né, o Cordyceps não é real, então é um assunto, né, uma discussão bem infecunda. Eu aceito o que foi apresentado, o conceito, para mim ele funciona, me explica de maneira satisfatória, embora eu volte a mencionar, né, o fato de saber que como a Ellie foi infectada, né, na verdade como ela foi infectada não, como ela se tornou um híbrido, é irrelevante para aquilo que a obra expõe de mais importante, né, aquilo que ela mais gira ao redor, que é o drama. Sempre são as relações humanas, né? O ambiente, os fungos são parte do cenário
e alguns determinantes também para algumas coisas que acontecem, a maneira como os humanos convivem nesse espaço. Mas, indiscutivelmente, a conceituação de mensageiros químicos, né, uma expressão que o Neil Druckmann inseriu no roteiro, é um dado novo, um dado interessante e que dá, talvez, né, uma explicação um pouco mais lógica para a tentativa dos Fireflies e da Marlene em criar um tipo de, entre aspas, vacina, né? Porque vacina contra fungo não existe, não tem como ser fabricado um tipo de vacina contra fungo. Então esses mensageiros químicos de um fungo, né, para não identificar o corpo como um alvo a ser predado, eu achei bastante interessante. Foi uma forma de contornar uma coisa que de fato no game original é vago. Tá, vacina? Como você vai fazer uma vacina para um fungo? Não tem jeito de fazer. É uma coisa que inclusive na série, né, o Joe lá no começo, ele expressa isso. Já tentaram várias vezes, não existe como fazer vacina. Tinha aquela professora lá, né, da Universidade de Jakarta, que também bateu nessa tecla. Não existe cura para, né, parasitismo de fungos. E aqui eles conseguiram contornar de algum modo, o que eu achei interessante. Achei interessante porque isso perpassa também os diálogos futuros, né, aquilo que a Marlene espera que vá acontecer, né, esse processo de produzir artificialmente, né, esses mensageiros químicos, que é uma coisa que não é 100% garantida e que também perpassa o comportamento do Joe, as decisões que ele toma, não só por causa da ausência de garantia, né, tem mais coisas aí. Mas vou chegar lá, daqui a pouco eu falo sobre isso. Mas querendo ou não, é uma forma de preencher algo vazio, né, algo que ficou não muito explicado, não houve tentativa de explicar, né, como esse processo se daria, o processo de cura, o que fariam com a Ellie de fato para curar o resto da humanidade. Né, o meio, o procedimento, né, em que se embasa isso. E isso aqui é a série, na sua característica, qualidade de expansão, acabou apresentando. Então foi assertivo, foi bem-vinda essa explicação, né? Mas enfim, vamos para um outro ponto. Falemos sobre coisas similares, muito similares entre o final do game e também o final da série. O episódio, como vocês podem ter percebido e até achado estranho, né? Já que os anteriores foram bem longos, eles não eram muito curtos. O último episódio ele é muito sucinto. Ele vai direto ao ponto, né? Mesmo que informações novas sejam apresentadas, e foram muitas, né? Mas mesmo assim, interessantemente, ele é muito sucinto, ele é muito sintético. Ele vai direto ao ponto, ele não enche linguiça. Eu achei interessante, eu não achei que o episódio como um todo teria que ter 60 minutos, né, ou 1h20, como alguns episódios tiveram. Não, porque tudo o que havia para ser apresentado, de fato, nesse trecho da obra foi. E foi de maneira muito direta. Não enche-se linguiça. Não é necessário expandir, né, além do necessário. Expande-se para enriquecer informações, enriquecer aquilo que nós já conhecemos. E aquilo que nós já conhecemos foi muito bem exposto aqui, foi muito bem retratado aqui. Então é um episódio que fecha ali com 43 minutos, né, de duração, né, um pouquinho menos na verdade, se a gente não considerar os créditos. Mas foi muito bem amarrado, foi muito bem conduzido. E os momentos mais marcantes desses momentos finais estão ali, com um grau de impacto que claramente nós sentimos, continuamos a sentir, pelo menos eu senti tudo de novo, mas também, né, o impacto desses momentos no elenco, nos personagens principais. É claro, evidente o impacto que esses momentos têm no Pedro Pascal, no Joe, mas principalmente na Bella Ramsey. Né? A Ellie muda muito nesse trecho final do game. Nós sentimos de fato o impacto da jornada inteira nela, né? E daquilo que também se avizinha, daquilo que está adiante. São duas coisas que acontecem aqui nesse mesmo ambiente, né? Nesse mesmo momento. É claro que passando por tudo aquilo que ela passou, é impossível sair ileso disso. As marcas, os traumas que ficaram na Ellie são fantasmas que vão acompanhar a personagem para o resto da vida, muito possivelmente. E aqui eles estão ainda muito frescos, né? Muito recentes, ainda na epiderme. Principalmente, né, se nós levarmos em consideração as coisas que ela passou lá com aquele monstro do David.
Tá tudo muito ali na epiderme dela ainda, né? São coisas que marcam, são cicatrizes que não são visíveis no corpo, mas elas ficam na alma. Tem esse impacto também. A Ellie do início já não é a Ellie do fim, né? A do início da jornada já não é a mesma Ellie do fim da jornada. Embora lá no início da jornada ela já tinha passado por muita coisa, né? Como por exemplo a questão da Riley. A culpa da Riley, que se junta à culpa que ela sente também com a morte da Tess e a do Sam, que mesmo ela sabendo que ela não teve culpa direta, ela ainda sente o peso dessas mortes nas costas, né? Tudo aqui tá junto, né? E a jornada chegando próxima também do seu fim, daquele sentido que a Ellie também procura para a própria vida. Por que eu existo? Por que eu estou aqui? Não tenho ninguém, né? Ninguém caminha comigo, né? Qual é a minha função nesse mundo? Para que eu sirvo? O primeiro contato de fato fraternal, do ponto de vista familiar, né? Alguma figura de referência que a Ellie teve, ela está tendo pela primeira vez, né? É o Joel, que não é das melhores figuras, né? Para ela se apoiar, se inspirar, enfim. O Joel não é um super-herói, né? O Joel tem uma moral questionável, um homem muito marcado, atormentado, né? O mundo fez coisas horríveis com ele, ele também fez em contrapartida, né? Refletindo toda essa violência, ele refletiu muita violência no mundo também, e reflete aqui nesse episódio. Nós vemos que fantasmas, né, alguns traumas do Joel, ele nunca vai superar, né? E isso também leva também o personagem a fazer coisas monstruosas, coisas que as pessoas não tinham visto efetivamente ele fazendo, e que de certo modo, por se afeiçoarem muito por ele, né, acabam negando. Não, tá, eu sei que o Joel matou pessoas inocentes, eu sei que ele fez isso no passado, ele falou isso, o Tommy falou, a Tess falou, mas é aquela coisa, né, você ver fazendo, sentir ele fazendo, né, o modo como ele faz, a expressão dele durante o processo, esse tipo de coisa o público não tinha tido contato direto ainda. Então é uma coisa, tá, o Joel não era uma pessoa boa, ele fez coisas ruins, né, mas tá no passado, agora ele tá aqui com a Ellie, protegendo a Ellie e o escambau. Quando as pessoas entram em contato com aquilo que ele foi no passado, e efetivamente ele está sendo novamente no presente, né, aquela possível imagem de herói, pessoa, né, intocável, a qual não pode ser criticada, né, uma pessoa idealizada, isso novamente se rompe. Isso é rompido com muita força e com muita truculência também, né, com muita violência, e daí também gera-se um impacto claro, né? É um momento muito impactante, que as pessoas na verdade acabam ficando divididas, né? Eu estou com ele ou estou contra ele? Eu apoio o que ele faz ou não? Eu preciso apoiar o que ele faz? Essa é a questão, essa é a questão que eu quero colocar aqui. E uma outra também mais ao fim do podcast, né? Se é realmente pertinente, né, tomar partido, escolher lados. Há um lado certo nessa história? Qual seria, né, de fato, o lado mais coerente, mais assertivo no que diz respeito a tudo que aconteceu aqui no fim de Look for the Light? Indagações, né, questionamentos que eu irei fazer aqui. Mas, enfim, né, a série traz um tipo de experiência nova para aqueles que tinham apenas menções, né, testemunhos. Não, aqui nós somos as próprias testemunhas. Não é uma outra pessoa testemunhando, falando sobre alguma coisa que fez. Nós acompanhamos as pessoas fazendo de fato o que elas fizeram no passado, né, e disseram um pouco embaraçosamente, né, ou na defensiva, dos seus pecados. Tudo sendo cometido aqui, por um motivo que para nós também já é claro. E é justamente aquilo que rivaliza com essas ações, né, que é essa afeição por essa criança que no princípio foi algo evitado, mas que acabou se desenvolvendo e que agora o personagem não está pronto para soltar, né? Eles, como claramente se viu, né, ele é capaz de fazer absolutamente tudo para manter essa afeição, esse laço que foi criado. Mas enfim, a ameaça de cisão desse laço, a princípio, isso é interessante, né? Porque a princípio parece, é bem claro na verdade, é bem evidente que a Ellie tem mais consciência dessa cisão que será feita do que o próprio Joe, porque parte do abatimento dela não é só por causa das violências que ela sofreu.
mas é que também devido ao fim da jornada. Ela vai ser entregue. Ela, em grande parte dessa trajetória, ela foi um cargo, né? Ela foi uma entrega, né? Uma encomenda. O Joe, inclusive, várias vezes tentando evitar contato direto com ela, se afeiçoar por ela, disse essas palavras duras, difíceis para ela. Não, você é carga. Eu vou te entregar e seguir a minha vida. Você não é família. Mas isso mudou. Depois que os dois se aproximaram, um salvou a vida do outro, né? A Bella Ramsey, a Ellie no caso, retribuiu, né, ao Joe, salvando também a vida dele, né? A abertura emocional entre eles, um contando a vida um para o outro, né? As coisas que aconteceram. Uma coisa que acontece mais enfaticamente aqui no fim, né? O Joe se abre, finalmente ele se abre, no que diz respeito a Sarah. E também fica um pouco problemático, né? Como nós vemos, como ele também ainda, de algum modo, né? Alguma coisa restou do relacionamento dele com a filha morta, que ele projeta na Ellie também. Tudo isso fica exposto aqui. Mas a questão é que a Ellie, ela tem consciência. A jornada se aproxima. O fim da jornada se aproxima. E o que vai acontecer depois daí? É algo que ainda está em grau de incerteza, né? Não está claro se a jornada depois vai continuar. Estar próxima do Joe, né, ter alguém com quem contar, ser protegida, né, tudo isso transformou a personagem. Foi em direção a desejos, né, que ela tinha e que ela ansiava por muito, muito tempo. E abrir mão disso, né, soltar isso, não é algo muito claro também. Não é algo muito fácil para a personagem, né? Embora ela tenha essa necessidade de que a vida dela tenha um propósito. Que se for para salvar o mundo, né, medicar o mundo e dar alguma perspectiva para que outras pessoas consigam existir dentro dele, né, que a raça, a humanidade não seja extinta, é um preço que ela está disposta a pagar. Então há um misto de sentimentos aqui. Um misto de propósito, uma mistura, né, de propósito, uma tentativa, uma esperança de retribuir aquilo que fizeram por ela, pessoas que morreram, né, durante o caminho, a trajetória da vida dela, que agora talvez ela possa fazer alguma coisa para que outros não morram como eles morreram, mas ao mesmo tempo uma perspectiva de que aquilo que ela finalmente conseguiu com o Joe, que ela sempre ansiou durante toda a sua vida, sua breve vida, há um temor também de que essas coisas, né, possam de fato chegar ao fim com aquilo que vai acontecer adiante, né? Com aquilo que vai acontecer lá no hospital em Salt Lake City. Então tem essas questões, né, perpassando aqui. Ela não vai desistir de fazer aquilo que ela acredita ser necessário para os outros. A Ellie é esse tipo de pessoa, né? Ela pensa mais nos outros do que nela mesma, em vários e vários momentos. Ela não é uma pessoa egoísta, né? Mas, querendo ou não, um pesar bate, né? Porque ela teve alguns dos melhores momentos da vida dela, né, nessa jornada com o Joe, e também certamente um dos piores. Mas os melhores ainda compensam essa jornada. Então é, de certo modo, impossível, né, não dar valor a esses momentos, não tê-los próximos do coração de fato, né, ter carinho por esses momentos. Foram momentos marcantes que marcaram e que agora estão sim ameaçados. Nada é muito certo dali em diante, né? O ponto de chegada, efetivamente, que agora de fato é o hospital de Salt Lake City, né? O fim da jornada se concretiza nesse ponto. E depois? O que vem depois? O que se ganha depois? O que se perde? Essas coisas não são muito claras, né? E o turbilhão de sentimentos, a necessidade de dar sentido à própria vida, de compensar de algum modo as coisas às quais Ellie se sente culpada, ao mesmo tempo, né, a manutenção de uma relação afetiva, né, paternal, que ela desenvolveu com o Joe, tudo isso está em questão. E é um turbilhão, né, de sentimentos, um turbilhão de sentimentos que de fato invadem a personagem. E nós vemos aqui, né, como a Ellie da Bella Ramsey é basicamente a Ellie dos games de fato, porque esse é o momento, né, o trecho do game onde a personagem de fato muda, e a gente sente muito enfaticamente essa mudança. Ela muda completamente. A Ellie é sempre muito brincalhona, molecona, alegre,
né? Tá sempre fazendo algum tipo de estardalhaço, algum barulho, em algum nível, né? Ela não é uma personagem silenciosa, ela é muito tagarela. E aqui ela está completamente abatida, muito quieta, muito introspectiva. E isso é um misto, né, de tudo aquilo que eu acabei por trazer aqui. Daquilo que ela passou, né, há pouco tempo, mas também da ameaça daquilo que virá. E que não é muito certo, não há muito o que dizer a respeito disso, né? Não dá para fazer previsões. Embora o Joe, até mesmo em negação, faça isso. A Ellie, ao contrário dele, está lidando com a situação. O que nós vemos no Joe é que ele não está. Depois de tudo que aconteceu, depois da vida dele estar, de fato, né, por um fio, e a Ellie ter salvado a ele, efetivamente, toda a armadura, toda a indecisão e segurança do Joe caiu por terra, ele derrubou aquela armadura. Mas aí ele projeta mais intensamente ainda, né, a Sarah, a filha, na Ellie. Não, eu não posso me aproximar de você, né, isso vai trazer marcas do passado, né, eu vou sentir a minha filha em você, estar nesse papel de novo, né, num papel de cuidado paternal. Isso vai trazer marcas do passado as quais eu nunca superei. Isso vai doer, vai ser horrível, então você fica na sua, eu fico na minha, não falamos mais sobre nós, enfim, não nos aproximamos. E isso era o Joe. Mas depois que de tudo que ele passou com a Ellie, inclusive, né, o fato da Ellie ter salvado a vida dele, o Joe definitivamente deixou tudo isso para trás. E quando ele deixa isso para trás, ele começa a fazer projeções futuras, né, daquilo que ele vai fazer com a Ellie, daquilo que ele vai ensinar para a Ellie. Né. É aqui que entra a questão do violão, né, ensinar ela a tocar violão, que é uma coisa também emblemática, marcante, que vai, né, ter um eco muito forte lá no segundo game. Ele aprende a tocar violão. E o violão tem um papel, né, importante também nessa relação que ela continua construindo com ele. Mas enfim, são projeções futuras. O Joe, a partir do momento que ele tira a armadura e aceita, né, a afeição, o afeto que ele sente pela Ellie, e o afeto que também ela sente por ele, essa reciprocidade, a partir do ponto que ele aceita isso, ele deixa completamente a armadura que ele vestia de lado. E ele já não cogita mais um mundo sem ela, né? Um futuro sem ela. E a possibilidade de que esse futuro exista é claro e evidente. Não é porque ele passou a aceitar esse amor e abraçá-lo mais intensamente, sem muitas amarras, né? Sem muitas proteções, que a ameaça de perdê-la é iminente. E isso eu gostei bastante no texto também. Na parte onde a Merle Dandridge, né, a Marlene, conversa com ele lá no estacionamento. Tem uma pequena expansão ali, porque ela toca nesse assunto, né? Ela vai crescer, Joe. Ela não vai ser só menininha para sempre. E ela vai conhecer outras pessoas. Ela pode ir embora. Ela pode ser morta por alguém. Isso sempre neste mundo vai estar em voga. E isso sempre vai ter risco de acontecer. Não é só aqui no hospital de Salt Lake City que você estava na iminência de perdê-la, porque nós iríamos abrir a cabeça dela para extrair aqueles, né, mensageiros químicos. Não tem como, Joe, você vai perdê-la, em algum ponto você vai perdê-la. É um choque de realidade, né, um dado de realidade. A Marlene está esfregando a realidade na cara dele. Só que ele não está mais preparado para isso, na verdade o Joe não suporta mais cogitar isso. Porque a partir do momento que ele abriu mão das suas armaduras e defesas, é uma nova Sarah que está diante dele. É um novo vínculo muito próximo com uma criança que, de fato, ele passa a ter. E uma segunda Sarah para o Joe, e o que eu digo em relação à segunda Sarah? Uma segunda criança que ele possa perder, que possam retirar dele, matar. É uma coisa que é inconcebível para ele. Ele não vai aguentar isso de novo. Então, ao mesmo tempo, ele está disposto a matar qualquer pessoa que seja. Até mesmo as pessoas inocentes, como ele matou, né? Muitas pessoas que ele matou ali no hospital são pessoas inocentes, né? Não eram mercenários, né? Não eram membros dos Fireflies, né? Que entravam em conflito com os Fedra, nada disso. Era um cientista, era um médico que estava ali, né? Enfermeiras. Ele mata todo mundo.
porque para ele é inconcebível perder de novo a Sarah, ou melhor, né, perder a sua segunda Sarah. Né, o Joe ele abraça completamente, né, os seus traços, aspectos mais animalescos, porque para ele é inconcebível, completamente inconcebível, perder, né, uma segunda criança. E é interessante que nós vemos aqui, né, que a Ellie tem mais discernimento do que ele a respeito dessas possíveis perdas do que ele mesmo. Ele evita, ele faz planos com ela. Vou te ensinar a tocar violão. Nós vamos sair, vamos para algum lugar, depois que isso tudo acabar nós fazemos outra coisa, ou então, né, até mesmo durante o percurso, a tentativa que ele tem de convencê-la a não continuar, já meio que temendo, né, uma possibilidade de desfecho ou dificuldade de continuar com ela. Ah, vamos embora, a gente veio até aqui, mas a gente pode ir embora. Não, Joe, a gente passou tudo que a gente passou para desistir agora. Não, eu vou fazer, eu vou até o fim, eu preciso disso, isso é importante para mim. Importante porque ela sente o peso dessa trajetória, da ausência de sentido na vida, do peso das mortes que ela, de certo modo, mesmo não sendo culpada diretamente, ela se sente responsável. Ela não pode desistir, né? O Joe não vislumbra isso, ele não vislumbra mais, a partir daquele momento ele não vislumbra mais um mundo sem ela. E ele é capaz, né, de abraçar o seu traço, né, os seus aspectos, aquilo que é mais monstruoso nele, para mantê-la consigo mesmo. A Ellie, ela é bem mais altruísta do que o Joe. E o Joe não pode ser altruísta porque a dor de perder a filha dele, né, de perder uma criança que ele se afeiçoou, era tudo na vida dele, a ponto dele ter inserido aqui, confessado para ela, né, que é uma marca nova também do episódio. É um diálogo que não existe no game. Quando ele fala para Ellie que ele tentou suicídio. Uma coisa nova, tá? Da série de TV. É um acréscimo. Isso não tem no game, de fato. Quando ele fala, né, sobre o suicídio, quando ele se abre totalmente, mostrando o que de fato a Sarah representava para ele, é um tipo de coisa que ele não está disposto a viver de novo. Ele não está disposto ao suicídio. Na verdade, ele está disposto a matar. Matar quem quer que seja. Quem quer que seja que ameace tirar a Ellie dele. O Joe não vislumbra um mundo, um futuro para si mesmo, né, já sendo um homem de idade, mais velho, que não contemple a Ellie. O ideal dele, o mundo ideal para ele é viver o restante da sua vida com ela e morrer e tendo a certeza de que ela está viva. É isso, ele fechou completamente. E qual que é o problema aqui? Qual que é o principal problema aqui? A ausência de Ellie nessa decisão. Não há bonzinhos, né? Não há pessoas tomando a decisão correta no desfecho de The Last of Us. A Marlene não é a heroína, nem o Joe é o herói. Porque ambos, os dois, descartam a decisão que cabe a Ellie nesse desfecho. A Ellie não é convidada a participar dessa decisão. É sobre a vida dela, sobre o futuro dos outros, mas a partir dela que está sendo discutido, e ela não teve a oportunidade de dizer o que queria, o que de fato queria. A Ellie queria dar propósito para a própria vida, se submetendo, né, a um processo de cura, sim, mas será que ela estava realmente pronta para morrer? Consciente realmente do que significaria isso? Ela não teve a oportunidade de falar muito sobre isso, né, se ela faria isso, sabendo que iria morrer, né? Ela não teve a possibilidade de ver o Joe, por exemplo, dizendo: não faça isso, você vai morrer, vão tirar você de mim. Ela não teve também a possibilidade de sentir isso na pele, né? Ao mesmo tempo, ela não teve a oportunidade de dizer: não, eu vou morrer, eu vou me sacrificar para salvar as pessoas, nessa provável tentativa que pode muito bem dar errado. E isso é uma das coisas que também deixam o Joe apreensivo, né? Porque nada é certo. Esses mensageiros químicos, eles se tornaram muito híbridos com Ellie. Nada é garantido de que alguns serão cultivados, né, inseridos em outras pessoas, e que isso vá funcionar. Nada é garantia. Na verdade, muita coisa foi tentada no passado e não funcionou. E pode ser muito possível que aqui não funcione também. Que a Ellie morra, se sacrifique, que ele perca, né, a sua segunda filhinha, e tudo em vão. Tudo é possível. Essa possibilidade de dar errado, isso também não foi apresentado a Ellie. Ela não participa em nenhum momento
de uma escolha que diz respeito a si mesmo e a sua própria vida. Tanto o Joe quanto a Marlene tiram essa possibilidade dela. Ah, mas ela chegou apagada no hospital. Ora, a Marlene não poderia esperar ela acordar, não? Claro que ela poderia. Só que ela tira da Ellie essa possibilidade também. De dizer, de escolher, dela tomar uma decisão sobre a sua própria vida, uma vida que é dela, não deles. Então o Joe é vilão e a Marlene é vilã. Os dois são, porque os dois tiram da personagem, tiram da Ellie a possibilidade de escolher o que fazer da própria vida. De escolher se ela quer ficar com alguém, se ela quer partir em nome de um ideal, de uma possibilidade que pode ser que funcione ou não. Ela não participa disso em momento nenhum. Ela foi traída pelo Joe, ela foi traída pela Marlene. Essa decisão era dela. E ambos, os dois, não deram opção a ela de dizer, de decidir o que ela queria. Ela foi usada como objeto pelos dois. Pela Marlene, com seu plano, seu objetivo, né? A sua busca incessante, até mesmo obcecada, por que a humanidade volte a ser aquilo que ela era, o que eu volto a reafirmar, não há garantias, né? Mas se for necessário matar trocentas crianças para isso acontecer, a Marlene mataria. E também, né, a Ellie foi usada pelo Joe para ser um tampão de um trauma, de uma perda que ele nunca superou. Não é uma nova relação ainda que foi construída entre o Joe e a Ellie. É uma relação sintomática que tem muito do que a Sarah era, né, e da falta que ele fez a ele, das coisas que ela levou ele a fazer também, a ausência dela. É uma relação sintomática entre os dois. Por mais que seja bonita, né, nós vemos aqui a primazia do desejo do Joe, não da Ellie. Ele coloca, né, a sua necessidade, o seu trauma, né, o seu vazio, a sua falta na frente de qualquer fala, decisão, escolha que ela possa ter sobre a sua própria vida. É uma coisa que é dela, cabia a ela, não a ele. Vocês estão entendendo? Então, Joe e Marlene, os dois, ambos os personagens são monstruosos. Não há ninguém certo aqui, né? O que é certo seria a vida que diz respeito a Ellie, que é dela, e o seu direito de escolha ser respeitado. E ele não foi. Nem pelos Fireflies, nem pela Marlene e nem pelo Joe. O que nós vemos aqui é um show de monstruosidades. Monstruosidades por parte da Marlene, monstruosidades por parte do Joe. Que esfregou, né, na cara do público tudo aquilo que eles ouviram falar que ele fez. E ele faz isso de uma maneira muito mecânica, né? Muito técnica. Joe, vocês podem perceber que o Joe não hesita em momento nenhum em matar todos a sangue frio. Todos. Não apenas aqueles que levantaram uma arma para ele. Todos. Todos que apresentam qualquer ameaça, né, de ir atrás da Ellie, né, que tenham um mínimo conhecimento de que ela seja imune. Todos. É uma decisão que visa a ele, apenas a ele. Ele pode dizer, né, romantizar, não, eu fiz isso em seu nome, por você. Mas se fosse por ela, ela teria sido convidada a participar dessa decisão, né? Não há a possibilidade aqui dela dizer aquilo que ela quer. E é claro, né, que a Marlene também dificultou o processo. Ela dificultou o processo, né? Mas o Joe optou, né, por... já que ela não pode falar, já que ela não pode escolher, já que a Marlene também não deixa ela escolher, eu também não vou deixar ela escolher, mas vou ficar com ela. Porque ela é a única coisa que restou que eu de fato possa contar. Meu irmão vai ter a família dele, vai iniciar uma nova vida, eu já estou desconectado dele, embora eu tenha um lugar lá em Jackson, ele ainda seja família, mas essa menina ela ocupa um espaço sentimental, emotivo muito grande da minha vida, eu não estou pronto para abrir mão dela. E pelo fato de não estar pronto para abrir mão dela, eu estou disposto a fazer, inclusive, isso aqui, essa monstruosidade que eu vou fazer no hospital de Salt Lake City. Matar todo mundo, inclusive os inocentes, aqueles que poderiam salvar, dar algum tipo de esperança para outras pessoas.
E Joe não destrói apenas pessoas aleatórias, né, alguns peões, né, alguns mercenários, né, a resistência. Essas pessoas têm histórias, elas têm biografias, né, elas vêm de algum lugar, elas têm uma relação, elas também têm parentesco, que é uma coisa que o segundo jogo, né, e a segunda temporada certamente vão abordar. Né? Não eram apenas soldadinhos, né, pessoas, desafios dentro de um game. Não é apenas aquele inimigo que eu tenho que matar e superar. Não, essas pessoas têm biografia, elas têm vida. E uma das coisas que The Last of Us Parte 2 faz, ainda mais do que The Last of Us Parte 1, é dar visibilidade para essas pessoas. Né? Uma coisa que a série fez, inclusive, aqui na primeira temporada, eu gostei bastante, dar visibilidade, dar dimensão, dar biografia. Não são apenas personagens secundários, não são apenas figurantes no meio da paisagem, são pessoas, são histórias de vida. E todo o mal, toda a violência que é causado para essas pessoas tem consequências, tem repercussão, marcam as suas vidas. E pode fazer com que elas se tornem tão monstruosas como o Joe já foi, em virtude da barbárie, das violências que foram provocadas, causadas a ele. Joe nem sempre ele foi assim. Né? As experiências de vida que ele teve o levaram a ser assim. E aquilo que ele faz, né, o mal que ele reflete, o mal que muito em virtude da primazia dos seus desejos, que são desejos egoístas, sintomáticos também, em virtude de traumas, esse novo mal gera novos, né, fantasmas, novos traumatizados, novos males. Né? Então, The Last of Us Parte 2 também vai trabalhar muito com esse acento, dando assento a essas questões. Não que elas já não estejam presentes aqui, já estão. Elas já podem ser perceptíveis, né? Serem visíveis na própria história do Joe. Então tá tudo aqui. Para fechar, eu não poderia me esquecer, claro, da cena da girafa, né? Que é uma cena muito marcante, muito bela do game. Como eu falei para vocês, mencionei lá nos primeiros podcasts, The Last of Us também é uma obra muito fotográfica. Ela não se prende apenas à ação, ao combate, aos infectados, mas ela também valoriza muito backgrounds, né, landscapes, ambientes, e também, né, a vida que cresce, que voltou a florescer nesses ambientes, porque na medida que o humano começou a ser predado pelos fungos, todas as outras espécies vivas desse mundo que nós predamos passaram a ter uma segunda chance de existir, de ocupar o espaço que nós tomamos deles. Então, The Last of Us valoriza muito isso, né? A vida animal que não é predada pelos fungos, né? Os ambientes, os espaços, isso faz com que a obra seja muito fotográfica, uma coisa que a série na primeira temporada como um todo valorizou também bastante. Foi uma série também muito fotográfica, muito com imagens, né? Landscapes, planos de fundo muito, muito bonitos, muito maravilhosos. E aqui a cena da girafinha, ou girafona, né, porque girafinha pequena é uma coisa meio complicada de dizer, né? Uma girafinha pequena é grande até para nós, adultos. Mas enfim, ela foi retratada, né, com muita fidelidade. O background é CGI, mas o animal foi um animal real. Eu achei curioso, inclusive, as pessoas não conseguindo identificar, diferenciar, né, o que é realidade e o que não é. Isso é claro, né, um sintoma de décadas e décadas do público mais jovem sendo hiperexposto, né, a obras cinematográficas que valorizam, dão primazia apenas à CGI. Né? Os marvelinos aí, a geração da Disney Marvel, como perde-se, né, grandemente a sensibilidade entre aquilo que é real e aquilo que não é. Uma girafa, né, ela foi utilizada nos estúdios e toda a relação que a Bella Ramsey tem com o animal é real. De fato, né, são reações tanto do Pedro quanto da Bella, são reações reais. O background, né, a cena de fundo é muito parecida, muito similar ao do game. Isso dá pra perceber. Quem jogou percebe, é a mesma coisa. De fato, aquele fundo ali é muito parecido com o game. Mas o animal em si é real. E dá pra perceber que não há um equilíbrio, né? A imagem de fundo com a imagem do animal são coisas desconexas, elas não se encaixam muito bem. Mas nesse encaixe as pessoas, né, o público mais jovem principalmente, é levado a acreditar que a CGI da girafa é ruim, que ela não está muito bem feita. CGI da girafa.
É a girafa, é um animal real, né? Só que é aquilo que eu falei, né? Distorções causadas por um modelo aí de 2 décadas de cinema que é excessivamente artificial. E quando as pessoas têm a possibilidade de entrar em contato com algo muito puro, né, com algo realmente orgânico, elas ficam, os sentidos delas, né, ficam completamente nublados. É um pouco triste para mim, né, que vi a ascensão da CGI, passei por esse processo, que sou fã também, né, de cinema antigo, inclusive cinema que nem é da minha geração, né, nem é da minha geração Y, cinema do início da década de 10, de 20, lá do século 20. Eu assisto cinemas de tudo quanto é época. Tem um trato mais direto com obras muito antigas também. Eu gosto delas, né? Justamente por causa desse aspecto orgânico. E ao mesmo tempo eu vivo numa época também onde eu não nego, né, os avanços tecnológicos, tudo que o cinema artificial, né, a tecnologia pode nos oferecer. Assisto muitos filmes, né, que são lançamentos, né, novidades. Eu gosto muito de cinema de maneira em geral. Mas para mim que tem um pé nos dois mundos, é um pouco angustiante mesmo, né? Perceber que as pessoas não conseguem fazer muito essa diferenciação mais, né, do que é real e do que é artificial. Alguém pode argumentar no sentido de mas isso é sinal que a CGI, né, atingiu um grau, né, um nível absurdo, a ponto das pessoas confundirem realidade com artificialidade. Não é só isso não. Há uma verdade nessa afirmação, que é o fato da CGI ser, hoje em dia, né, incrível. CGIs muito caras de grande investimento, né, são realmente incríveis. De fato, elas são incríveis. Nós chegamos num patamar absurdo, né, inimaginável há 2 décadas atrás, 3 décadas atrás. Mas, ao mesmo tempo, o que se nota é uma distorção. É uma incapacidade, né, uma dessensibilização das pessoas em entrar em contato de fato com coisas reais, sentir coisas reais, né, e não apenas artificiais, que foi o tipo de sensação, o tipo de experiência que a Bella Ramsey teve ali. Ela e o Pedro Pascal. O Pedro Pascal possivelmente já teve mais experiências daquele tipo na vida dele, né? Mas a Bella, uma jovenzinha como a Bella, ali em contato com uma girafa real, dando alimento para ela, é o tipo de coisa que marca, fica na memória, fica na experiência. Ser Ellie em The Last of Us é uma experiência que ela jamais vai esquecer, né? E é um ponto de virada também na carreira dela como um todo. Mas a cena da girafa também, né, a experiência com uma girafa, é uma coisa que uma pessoa assim, não esquece, né? Ainda mais uma pessoa nova, uma pessoa jovem. Na infância é marcante, mas na adolescência continua sendo, dependendo do grau, né, de envolvimento que a pessoa tem. E aqui ela sempre teve um grau de envolvimento gigantesco, um episódio que devasta totalmente, emocionalmente um ator, uma atriz. E a gente vê, a gente nota, a gente sente o grau de afetação gigantesco na Bella Ramsey. É uma coisa que ela jamais vai esquecer. É muito bonito, muito marcante. Mesmo que tenha sido num estúdio, foi com uma girafa, né? Aquela risadinha dela é tudo real, né? O sorriso gigantesco do Pedro Pascal também é real. Não são coisas atuadas, ali são pessoas sendo pessoas de fato, né? E é uma coisa que ver essa cena em live action é uma coisa a mais que essa cena traz para nós. Essa coisa humana, né? É uma cena muito emocionante no game, mas aqui são seres humanos realmente sentindo o animal, em plena harmonia com ele, em contato com ele, sendo impactados com ele, né, levando em consideração também a trajetória emotiva, emocional que os personagens dos dois tiveram e os diálogos pesadíssimos, né, que eles também têm naquele mesmo trecho ali. As tomadas, possivelmente, elas não foram filmadas, né, com muita distância. Então foi girafa, foi eles conversando sobre o futuro, sobre aquilo que eles poderiam fazer, sendo que esse futuro não é muito certo. Então é uma amálgama, uma roleta russa de sentimentos muito fortes, muito fortes, muito intensos. É uma obra que certamente marcou os dois, né? Como numa entrevista que o Pedro Pascal deu há algum tempo, acho que há alguns meses, né? Durante as filmagens ainda da série, estava em produção, ele falou, né? Eu
ele falou que ele estava feliz, né, de ter uma experiência tão profunda, tão marcante como essa, no estágio final, né, nos momentos finais da vida dele, já que ele já é um senhor de idade. E ao mesmo tempo que ele estava muito feliz que, né, essa experiência que a Bella Ramsey estava tendo a oportunidade, né, a possibilidade de ter uma experiência tão marcante, tão profunda como essa no começo da vida dela. Ele fez esse contraste, né, uma experiência tão marcante para ele no fim da vida, enquanto ela no início. Enfim, é uma obra que marca, né? Tudo nela marca. Os diálogos, as relações, a maneira como nós emergimos aqui é indescritível, né? É uma obra que com certeza, certamente, com sobras, é a melhor adaptação de um videogame, né? de um game já feita para a TV e cinema. É o melhor live action disparado, a melhor adaptação feita para TV e cinema de uma obra de videogame que já tinha essas características. O correto era apenas seguir aquilo que o jogo apresentou, não tirando, né, aquilo que é mais importante dele, acrescentando e enriquecendo. Era a decisão mais inteligente, mais de bom tom que poderiam fazer. The Last of Us é maravilhoso, o game é maravilhoso, não há mistério. E a partir do momento que o Neil Druckmann estava envolvido e iria trabalhar com o Craig Mazin, trabalhou no caso, né? E outras pessoas que também ajudaram a dar vida a esse game atuando nele, como a Ashley Johnson, Troy Baker, né? A Merle Dandridge, né? A própria Laura Bailey, que aparece aqui rapidinho, pessoas que fizeram parte mesmo daquele contexto, né? Tiveram uma experiência real com o game, eles estando presentes, isso só ajuda. Isso só facilitou um processo que naturalmente tinha tudo para dar certo e deu muito certo. The Last of Us, assim como o game, a série, a primeira temporada, assim como o game original, são imprescindíveis, são maravilhosos e muito acima, né, muito acima do nível médio de qualidade que nós temos tanto na indústria dos games quanto na indústria televisiva cinematográfica. E é isso, meus caros, assim encerro minhas considerações sobre The Last of Us, que, assim como o primeiro game, termina aqui. O que vem adiante é um outro recorte, uma continuidade certamente, mas em um momento, né, em um environment, um ambiente completamente diferente. Essa primeira história é uma história principalmente sobre amor, embora haja muito ódio e barbarismo no meio dos acontecimentos. The Last of Us, parte 2, é uma obra ainda mais dark, que se aprofunda, mergulha completamente na outra faceta do afeto, né? Na faceta inversa do afeto. Se aqui nós temos a primazia do amor, em The Last of Us, parte 2, a primazia do ódio. Então, nos encontramos lá, quando a série retornar e trouxer de fato todos os acontecimentos do segundo game, os incrementos, né? Algumas diferenças, claro, são passíveis, são possíveis, mas o ambiente que é tão traumatizante quanto esse aqui. Traumatizante para algumas pessoas, né? Envolvente, né? Não diria traumatizante, mas envolvente para muitas pessoas, mas o grau de envolvimento que The Last of Us nos conduz, no caso para sentimentos negativos, é muito grande também, e marca também. Um jogo muito difícil também de viver, de experienciar, como esse aqui é, e marca bastante. E por isso também né, o primeiro game e o segundo game são divisivos. Dividiram o fandom, a opinião pública, porque mantém aquilo que é básico, aquilo que é essencial e constante em The Last of Us. É impossível o conteúdo, é impossível, né, o texto, os acontecimentos gerarem indiferença, apatia. Sou uma pessoa muito morta para não sentir nada com The Last of Us, seja na parte 1, seja na parte 2. Um abraço a todos, agradeço àqueles que me seguiram nessa jornada dos 9 episódios e saudações, Corvides.